Povo gosta! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao É Dash que o povo gosta, o podcast do Grupo Impress sobre o maior torneio de futebol do planeta. Eu sou o Júlio César e nesse terceiro episódio, devo assumir, nós nos empolgamos na torcida após a vitória sofrida, porém maiúscula, do Brasil contra o Japão. Por isso, fomos conversar com o time da Brahma, que está com a campanha Tá Liberado Acreditar, para entender como a marca trabalhou com o dado de que 72% dos brasileiros não acreditavam no Hexa e com esse ativo de comunicação único, o torcedor brasileiro. A Joyce Carvalho, diretora de marketing da Brahma, conta pra gente um pouco mais sobre como a campanha convocando a torcida brasileira pra torcer junto surgiu. Quando a gente começou a pensar na campanha de Copa do Mundo da Brahma, a primeira pergunta não foi, tá bom, o que a gente vai falar sobre futebol? Foi como é que o brasileiro está se sentindo em relação à seleção, né, a essa Copa? E a resposta, ela era desconfortável, mas muito verdadeira, né? O brasileiro, ele estava distante, desacreditado. Depois de tantos resultados frustrantes, muita gente já não acreditava que aquela seleção pudesse de fato chegar ao título. E esse era justamente o nosso desafio, né? Em Copa do Mundo, toda a marca fala de futebol, ainda mais no Brasil. Só que só ganha relevância quem consegue dizer algo que as pessoas realmente sentem, que elas se identificam. Foi aí meio que a gente encontrou o insight da campanha. Em vez de fingir que tava tudo bem, né, a gente reconheceu esse sentimento. O brasileiro, ele tava frustrado, ele tava distante. E a partir daí, a gente fez outra pergunta, que é: o que faz o brasileiro acreditar? Ou voltar a acreditar? E a resposta, ela tava na nossa própria história. O Brasil é a única seleção pentacampeã do mundo. A gente já enfrentou momentos difíceis, a gente já entrou desacreditado em grandes competições e mesmo assim a gente encontrou um jeito muito individual, particular de vencer. Um jeito que ele mistura talento, emoção, criatividade, coração. Tá muito além da técnica. Sempre foi a capacidade de fazer meio que o improvável acontecer. E aí, desse resgate, dessa memória, dessa herança, foi que nasceu o movimento Tá Liberado Acreditar. Porque pra gente, o acreditar não é ser ingênuo, né? Não é ignorar que tá difícil. É lembrar que ainda tem motivo pra gente botar fé que aquilo ali vai acontecer. É olhar pra nossa história e entender que ela foi construída justamente quando as probabilidades pareciam estar contra a gente. E o mais bonito é que o brasileiro, ele só precisa de um motivo pra voltar a acreditar. Depois disso, pra gente não existe plano B, né? É ganhar ou ganhar. A torcida abraça, cria os rituais, espalha os símbolos, faz promessa, transforma uma campanha, né? O que a gente tá vendo é isso. Eles transformaram a campanha num movimento cultural. A hashtag do Tá Liberado Acreditar tá sendo usado por diversas pessoas, por jogadores, por torcedores, por outras marcas até. A gente tá vendo essa coisa do acreditar fazendo parte do discurso. E os dedinhos cruzados também estão aparecendo em muitos lugares. Então virou de fato parte da cultura. E no fim era isso que a gente queria fazer como marca, né? Brahma não queria convencer as pessoas de que o Brasil ia ser campeão, mas lembrar de que quando se trata de seleção, ser vencedor faz parte da nossa história. Antes da gente ser pentacampeão, a gente foi um país que acreditou 5 vezes que isso podia acontecer. Então acho que o valor desse insight, dessa campanha, tá em ser muito verdadeiro naquilo que a gente é enquanto povo e de transformar esse sentimento em cultura. Trazer o torcedor para jogar junto é fundamental não só para o time, mas também para as marcas. Quem conta mais sobre isso é o Guilherme Cardoso, diretor da conta de Ambev, aqui na Impress Porter Novelli. A Copa do Mundo, assim como qualquer outro evento esportivo, né, ou alguma iniciativa voltada para entretenimento, ela é muito movida pela paixão, né? E não só a paixão, mas também pelas histórias e os grandes personagens. Isso vai desde os grandes craques, né, que a gente vê, os mais falados, como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, até o próprio Vinícius Júnior aqui no Brasil, até mesmo aqueles jogadores que surgem de uma forma inesperada, né, como foi o caso dessa Copa com o Vozinha. Mas essas histórias também vão além do que acontece dentro de campo. É a paixão do torcedor, essa paixão que move a Copa do Mundo, impulsiona o ânimo da torcida e cria cenas que nem a gente
tem visto da torcida da Noruega, com a sua celebração que tá na boca de todo mundo, que tá extrapolando o que acontece não só nos estádios nos Estados Unidos, mas como tem acontecido fora lá do país, né? E isso tudo vai embalando e reverberando a reação dos torcedores. A gente já tem aqui, falando do Brasil especificamente, a gente já tem um pessimismo por natureza, né? E ainda mais com os últimos resultados que a gente teve da seleção brasileira. A gente viu que o brasileiro não estava muito empolgado com o que vinha pela frente com essa Copa do Mundo. Mas depois que a competição começa, depois que a seleção começa a jogar, a gente já começa a ver esse movimento da torcida mudando, o ânimo do torcedor tá mudando, e isso vai crescendo conforme a seleção vai passando de fase, né? O resultado dentro de campo influencia muito e o brasileiro vai vendo por isso. A gente pode ver até a reação, né? Se no primeiro jogo contra o Marrocos terminou todo mundo muito pessimista, não tinha tanta festa na rua, agora contra o Japão era inacreditável o que a gente ouvia de festa, a reação, as pessoas comemorando todo esse resultado. E as marcas vão acompanhando isso, né? Vão acompanhando essa trajetória. A gente já tem visto nos últimos tempos tudo que as marcas vêm fazendo e acompanhando em tempo real o que acontece dentro de campo e a reação dos torcedores, né? Porque o jogo não tem acontecido mais agora só na tela, na transmissão, né? Seja ela na televisão ou no YouTube ou qualquer outro canal que as pessoas assistam. Existe muita conversa que acontece entre os amigos, as pessoas, não apenas nos grupos de WhatsApp, mas as reações nas redes sociais. E as marcas têm criado cada vez mais formas de acompanhar essa reação, né? Tanto que as marcas engajam e trazem posts com reações imediatas muito por essa análise e essas salas de guerra, né, que as marcas montam junto com as suas agências para acompanhar tudo em tempo real, né? E aí quando a gente fala especificamente de Brahma, que tem toda a ação movida, né, do tá liberado a acreditar, a ação nasceu justamente dessa percepção e desse sentimento da torcida antes do início da Copa. Então, assim, o brasileiro estava desanimado, o brasileiro não estava acreditando. E Brahma, como é uma marca que já tem essa trajetória de acompanhar a seleção brasileira, de estar sempre, né, a gente sempre conversa e fala que Brahma sempre acompanhou todos os títulos da seleção. E aí a marca sempre trazendo esse tom mais otimista, mostrando que, putz, gente, por mais que as estatísticas jogam contra e a percepção não é tão boa, tá liberado a acreditar, dá pra gente acreditar na seleção brasileira por tudo que a seleção já entregou em outras Copas do Mundo. E isso vem norteando toda a conversa da marca desde o início da Copa. E aí, quando a marca vê que a torcida tem respondido positivamente, a torcida tem voltado a acreditar, esse sentimento tá mudando, a marca vai aproveitando as conversas, vai crescendo as conversas e trazendo novas conversas. A gente viu logo depois do jogo contra o Japão, a marca teve toda a agilidade, foi atrás daquele economista alemão, né, que antes da Copa do Mundo tinha feito todos os estudos que ele faz, né, e falando que o Brasil ia cair justamente nessa fase e ia perder do Japão, e a marca fez uma ação super rápida com ele para mostrar que ele estava enganado e ele até meio que, entre aspas, pedindo desculpa, né, e mostrando que, cara, a seleção brasileira joga até e mostra que até as estatísticas estão erradas e tá liberado a acreditar nessa reação do torcedor. E aí até uma outra marca também que se destacou até, aqui é muito menos falando da paixão e da agilidade ali vindo da torcida, mas falando de uma reação rápida das marcas, como ela vai no embalo das conversas, a gente viu com o Rexona, né, que é outro cliente da casa que aproveitou uma situação que tinha acontecido com o Everaldo Marques, o narrador da Globo, que apareceu todo transpirando em um jogo do Brasil antes da bola rolar, e aí a marca fez uma ação logo no jogo seguinte da seleção brasileira, mostrando que Rexona não te abandona, que é a melhor solução para você não transpirar. Então as marcas vão nesse embalo da torcida e aproveitam a conversa da melhor forma e estão vendo o que a torcida está comentando indo nesse embalo. E a Copa do Mundo proporciona isso como qualquer outro evento. Na verdade, não como qualquer outro evento, mas mais do que qualquer outro evento. E claro que na nossa escalação nunca falta o time de dados e estratégia. Por isso, o Elton Prado mandou um áudio para nós, contando como foi o crescimento da torcida ao longo dos 4 jogos disputados pela seleção nesta Copa, de acordo com os dados do nosso dashboard. Os assinantes da newsletter já estão familiarizados com o nosso termômetro da torcida nos dias seguintes aos Jogos do Brasil. O objetivo desse termômetro é fazer um recorte do pré, durante e pós-jogo para mapear a oscilação do humor dos internautas. E quando a bola está rolando, os dados ficam ainda mais reveladores, porque conseguimos cruzar essas conversas com o que estava acontecendo em campo. Um gol de adversário, a entrada de um jogador que reacende a esperança, um gol anulado, uma virada no fim, tudo isso mexe quase em tempo real com o ânimo do torcedor. E na segunda-feira, contra o Japão, os dados mostraram que tivemos, de fato, o jogo mais tenso da seleção nessa Copa.
Depois do gol japonês, registramos o ponto mais baixo de confiança da torcida dentro da metodologia que usamos nos termômetros. A curva saiu de um pré-jogo relativamente confiante, mergulhou com susto no Japão e só voltou a subir com um gol do Casemiro e depois com a virada do Martinelli nos acréscimos. Mas aí vem uma pergunta, e se em vez de medir apenas uma partida, tentássemos mapear o humor da torcida desde o início da Copa até aqui, será que o brasileiro está mais otimista ou mais desconfiado em relação ao Hexa? Usando a mesma lógica dos termômetros do jogo, fizemos um levantamento exclusivo para este episódio, medindo o otimismo dia a dia desde o início da Copa, em 11 de julho. A ideia foi criar uma espécie de acreditômetro do Hexa. Primeiro ponto interessante é que, dentro dessa conversa sobre o Hexa, a torcida nunca deixou de acreditar, e o índice de confiança sempre esteve positivo, mais gente confiando do que desconfiando. Mesmo no dia com variações, o índice seguiu positivo, ou seja, o brasileiro oscila entre empolgação e cautela, mas não deixa de acreditar. O ponto mais alto de confiança foi logo no início da Copa, no dia 12 de junho, com a expectativa da estreia da seleção e a torcida demonstrando confiança e empolgação naquilo que tratava como o início da jornada do Hexa. Só que o roteiro não seguiu muito conforme imaginado. E logo na estreia contra o Marrocos, no dia 13, ainda que tenhamos registrado o maior volume de publicações até o momento mencionando a palavra Hexa, a estreia morna e o empate pesaram e o índice começou a sofrer uma oscilação, chegando no dia 15 ao menor patamar registrado entre os dias analisados. E por que só no dia 15 e não no próprio dia da estreia? Porque foi ali que apareceu uma espécie de ressaca da estreia. A conversa deixou de ser só torcida e virou análise, diagnóstico, inclusive comparação com outras seleções que acabaram tendo uma estreia mais convincente. E os internautas passaram a se perguntar: será que vai dar? Desse jeito vai ficar um pouco mais difícil. Mas aí a confiança se recompõe, confirmando aquele ditado que o brasileiro não desiste nunca. Entre 18 e 19 de junho, o índice voltou para perto dos 60 pontos, que é bem perto ali onde estava o pico do dia 12, e no dia 24, contra a Escócia, com a vitória, a classificação e o retorno do Neymar em campo, reacendeu a conversa positiva sobre o Hexa. Na segunda-feira, o índice ficou em 46,9, ou seja, houve comemoração da torcida, mas foi muito mais alívio de ter passado por um adversário difícil do que uma euforia. E com a Noruega sendo definida como a próxima adversária, o índice sofreu uma nova variação, caiu um pouco. O brasileiro está acreditando menos? Não diria isso, é que os internautas estão acreditando muito, mas eles tentam manter o pé no chão. A empolgação pré-Copa, que por um momento se viu virando cobrança logo ali na primeira rodada, no mata-mata ganha o status de fé. O torcedor internauta reconhece a dificuldade dos adversários, mas ainda assim acredita que o Brasil é superior e que está trilhando esse caminho para o Hexa. E com o apito do juiz, chegamos ao final do terceiro episódio do EDESH que o povo gosta. Quer acompanhar diariamente os números e análises do nosso time? Então assina agora a newsletter do Dash no link que está aqui na descrição e leia sobre o maior torneio de futebol do mundo como se estivesse quase dentro de campo. Semana que vem estamos de volta. Até o nosso próximo bate-bola.